O lindo do Senhor, nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras Sagradas, é que Ele se revelou na história humana. Ele se revelou na história da humanidade. Ele interviu na história, né? Ele é Senhor da história, Ele é soberano. Mas Deus também, além de trabalhar na história da humanidade como um todo, Ele trabalha na história das pessoas. E a Bíblia é um livro de histórias. Você vê a história da redenção de Israel, você vê a história da igreja, mas você também vê a história de personagens específicos, de pessoas, de indivíduos, de Abraão, de Moisés, de Davi, de Pedro, de Paulo. E às vezes nós passamos por cima de algumas histórias, achando que elas não são importantes ou relevantes. Mas eu queria dizer algo para você. Todas as histórias na Bíblia têm um propósito. Deus, Ele não tinha um número de páginas para a Bíblia e diz assim, vou colocar mais uma história aqui só para preencher espaço. Não, Ele tinha um propósito em cada história. E eu me deleito muito nas histórias, porque eu aprendo com as lições que as pessoas obtiveram da vida e da ação de Deus. Não sei se você gosta de ler, mas eu gosto muito de ler biografias, porque eu aprendo com a história das pessoas. Porque as pessoas, quando elas escrevem suas biografias, ou alguém escreve sobre elas, elas estão vendo a retrospectiva, e, na verdade, olhando em retrospectiva. Elas estão olhando para trás. E aí você se torna mais capaz de avaliar a vida. Não sei se você já notou, nós estamos vivendo dias, momentos, circunstâncias, e muitas vezes, enquanto nós estamos vivendo as circunstâncias, nós não temos a real visão de tudo que está nos acontecendo. A gente não consegue ver o que nós estamos errando, ou às vezes não conseguimos ver o que estamos acertando de uma forma tão clara. Mas depois que o tempo passa e você olha em retrospectiva, você consegue avaliar melhor o que você estava vivendo. É por isso que o filósofo cristão Søren Kierkegaard, ele dizia que nós vivemos para frente, mas aprendemos para trás. A gente deve sempre viver à frente, sempre para novas experiências. Mas nós vamos aprender de fato quando olhamos para trás. Porque olhando em retrospectiva, você se torna mais capaz de aprender com aquilo que você vive. Então eu queria convidar você para ir para uma história inusitada que nós temos na Bíblia, que é no segundo livro de Reis, capítulo 13. E eu queria falar com você sobre o tema Até a Última Flecha. Até a Última Flecha. Segundo livro de Reis, capítulo 13. Queria ler com você uma história que nós temos um rei chamado Jeoás com o profeta Eliseu, um homem de Deus, que Deus usou tremendamente na sua geração. E aqui nós temos umas lições muito preciosas que eu espero que Deus fale com você de uma forma muito clara. A Bíblia diz que Eliseu, que era o profeta, um grande homem de Deus, estava sofrendo da doença da qual ele morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Seguindo o texto um pouquinho, nós vemos que acontece o seguinte, versos 24 e 25. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Joacás. 3 vezes Jeoás o derrotou, e assim reconquistou essas cidades israelitas. Eu não sei se você já tinha lido essa história. É uma história que não parece muito racional, porque é preciso entender um pouco o contexto aqui. Eliseu foi um profeta poderosíssimo. Ele foi sucessor de Elias, recebeu seu ministério profético. E é interessante que Eliseu, ele operou até mais milagres do que Elias. Ele representava Deus para o reino do norte, chamado Israel, que era um reino que desde o seu início, desde que a nação de Israel havia sido dividida entre o reino do norte e o reino do sul se tornou Judá,
do norte, Israel, ficou com o nome Israel, nunca houve um rei que servisse a Deus. Todos os reis foram idólatras, todos os reis endureceram o coração, todos os reis andaram para longe de Deus. Se você já leu os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e 1º e 2º Crônicas na Bíblia, você sabe que são livros biográficos, que contam a história dos reis de Israel. E Jeoás é o 12º rei de uma dinastia idólatra, cujo resumo da vida desses reis era o seguinte: e ele fez o que era mal ao Senhor, aos olhos do Senhor. Ou Deus dizia, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou ele fez o que era mal. E o resumo da vida de Jeoás é que ele fez o que era mal. Ele seguiu os pecados dos seus antecessores. Agora ele é um jovem rei, e ele assume um reino quebrado. A Bíblia diz aí no verso 7, que porque a Síria havia enfrentado o seu pai, o rei anterior, muitas e muitas vezes havia derrotado, a Síria tinha dizimado o exército de Israel. No verso 7, não está na projeção, mas está na sua Bíblia, diz que não havia sobrado do exército de Joacás a não ser 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois a Síria havia destruído o restante, reduzindo a pó. A Síria havia realmente perseguido a nação de Israel, vencido várias batalhas e não havia sobrado quase nada para o rei Jeoás liderar a nação. Agora você pensa comigo, você é um rei jovem, você não tem poderio militar, você tem um grande inimigo no limite do seu país, que tem derrotado, que tem tomado a sua riqueza, e agora o representante de Deus naquela nação está morrendo. O grande profeta, que por mais que os reis não serviam a Deus, não adoravam a Deus, respeitavam o profeta. E por misericórdia de Deus, Deus levantava o profeta justamente para trazer alívio ao povo. E a Bíblia vai afirmar aqui que realmente Jeoás tem vitórias por causa da misericórdia de Deus e um amor pelo povo de Israel. Agora ele então sabe que Eliseu está morrendo. Ele vai visitar o profeta, como se pedisse uma última bênção, alguma resposta, que ele tivesse algum recurso divino, porque ele sabia que por suas forças ele não poderia enfrentar o rei da Síria. E nesse contexto, o profeta diz para ele pegar o arco e a flecha. Algumas flechas, o texto bíblico diz. E pede para ele abrir a janela que vai para o leste. Os historiadores dizem que era a direção da Síria. Abre a janela e lança a flecha. E quando o rei, esse jovem rei faz isso, o profeta dá sua última profecia. Ele diz assim, essa é a flecha da vitória sobre a Síria, você vai destruí-los completamente, lá em Afec. Ou seja, Deus dá uma promessa para esse jovem rei, você vai ter vitória completa sobre o seu inimigo. Ele deu até o endereço, onde ia acontecer a batalha. A vitória será completa. A última profecia do profeta é dita aqui. Agora o profeta faz uma coisa inusitada. Ele diz, pegue o arco e as flechas e atire no chão. E aí o rei pega o arco e a flecha e ele atira no chão uma, pega a outra, atira, pega a outra e atira. E ele para. Mas ele para sem que o profeta havia dito para ele parar. Ele para sem que Deus tivesse mandado ele parar. E aqui está o problema, que não parece muito racional. Porque daí o profeta fica profundamente irado com o rei Jeoás. Profundamente irado. Porque o rei não demonstrou aquilo que era necessário diante da promessa de Deus. Para a gente não parece fazer muito sentido? Espera aí, agora quer dizer que o rei atirou algumas flechas no chão, e então a promessa não vai se cumprir? Porque é isso que acontece aqui. O profeta diz, se você tivesse atirado pelo menos 5 ou 6 vezes no chão, você ia vencer completamente. Mas porque você atirou 3 vezes, você só vai vencer 3 vezes. A vitória que era para ser completa, se tornou parcial. Aquilo que era para ser realmente uma vitória plena, em que o inimigo não iria mais se levantar contra ele, não iria acontecer mais. Ele ia vencer apenas 3 batalhas. Mas ele iria continuar sofrendo com aquele problema, enfrentando aquele adversário, aquela luta. A Bíblia diz que Jeoás reinou por 16 anos e faleceu. E nessa história aqui, eu queria refletir com você em algumas lições que nós temos para nós. E eu queria pensar nos 2 momentos dessa história. O primeiro momento é a promessa de Deus, que ao ler o texto, conforme narrei aqui, nós vemos na primeira parte dessa história. O rei chega para pedir uma última bênção, para se despedir do grande profeta.
E essa flecha que o profeta diz, lance pela janela, abra a janela e lance essa flecha, era símbolo de como Deus levaria a vitória muito além da mão do rei. O rei não ia chegar, mas a flecha ia chegar. O rei não tinha capacidade de ir, mas a flecha de Deus iria chegar onde deveria ir. Há batalhas que eu e você lutamos que nós não conseguimos alcançar, mas a flecha que nós lançamos, de acordo com a promessa de Deus, chega onde tem que chegar. A flecha era um instrumento de guerra muito interessante. A espada nunca ia sair da mão do guerreiro, mas a flecha ia atingir lugares que o guerreiro talvez nunca chegasse. Pontos da batalha em que o guerreiro nunca ia alcançar, mas a flecha iria chegar. A flecha é símbolo de que Deus iria realmente realizar uma grande vitória, e a promessa aqui era extremamente clara. A última flecha, essa não era a última, perdoe, mas essa flecha lançada pela janela era a última profecia. Os sírios seriam vencidos, Jeoás desfrutaria de paz. É muito interessante, irmãos, porque Deus dá essa promessa num contexto específico para esse rei, porque o rei estava debaixo da autoridade de Deus. Havia sido colocado como rei, a dinastia, porque ele realmente estava posto ali por misericórdia de Deus. E Deus tinha planos para a nação. Mesmo que ele não ouvisse Deus, Deus tinha planos para essa nação. Agora, Deus tem promessas para mim e para você também. A Bíblia tem inúmeras promessas. E eu gosto muito do que Paulo afirma, de que em 2 Coríntios, capítulo 1, ele diz, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ele diz todas as promessas de Deus em Cristo, porque Cristo morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, nos justificou pelo seu sangue. Em Cristo as promessas já têm o sim. Deus fez uma promessa na Bíblia, ela tem o sim em Cristo. É o carimbo de Deus, porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados, essas promessas se realizam. Se Deus tem particularizado uma promessa para o seu coração, tem o sim em Cristo. É por isso que Paulo diz, por meio de Cristo nós dizemos amém. Amém significa assim seja. Assim seja. Eu digo amém, porque tem o sim em Cristo. E isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus nos dá promessas para que possamos viver por elas. Vislumbrar o que teremos no futuro. Elas alimentam a nossa fé, a nossa esperança. E como eu disse, há centenas de promessas na Bíblia para você. A promessa é interessante porque quando você toma posse da promessa, você vive por ela. A sua vida se harmoniza com ela. Estava pensando, por exemplo, nas promessas que nós fazemos uns aos outros. Há quase 25 anos eu me casei com a Andréia, minha esposa. E naquele dia eu fiz promessas a ela e ela fez promessas a mim. E ela disse que ia ser fiel até a morte a mim. E eu disse que ia ser fiel até a morte a ela. Como produto da promessa que ela fez, eu tenho confiado nela todos esses anos e ela tem confiado em mim. Porque quando nós tomamos posse da promessa, nós vivemos de acordo com a promessa, em harmonia. Agora, eu e você sabemos que nós somos falhos, somos fracos, podemos quebrar promessas que fazemos aos outros, mas Deus não. Deus, ele é sempre fiel. A promessa de Deus, ele sempre vai cumprir o que ele diz. Agora, é claro que na Bíblia existem promessas que são incondicionais. Elas vão acontecer você participando delas ou não, cooperando com elas ou não. Por exemplo, a Bíblia diz claramente que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Ele vai buscar a sua igreja. Quer você participe disso ou não, você concorde com isso ou não, você coopere com isso ou não, Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. A Bíblia diz que Deus vai julgar com justiça todo esse mundo. Quer você creia nisso ou não, coopere com a justiça de Deus nesse mundo ou não, Deus vai julgar cada pessoa. Toda pessoa vai dar conta da sua vida diante de Deus. São promessas da Bíblia que não mudam. Agora, há promessas específicas que dependem da nossa participação. E aqui, então, nesse texto, nós vemos essa segunda parte. Mas antes de entrar na segunda parte que nós temos nessa história, eu quero mencionar também uma aplicação sobre essa flecha que a gente lança pela janela, que é interessante aqui. Uma vez eu conversava com um pastor amigo que já havia publicado alguns livros, eu estava compartilhando com ele também o sonho de publicar algum livro, e ele diz assim, olha, eu creio que o que nós devemos fazer é lançar flechas pela janela. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, se nós temos recursos, nós devemos lançar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos pela janela. Nós devemos lançar as coisas. Nós não temos controle sobre onde elas vão chegar, o que elas vão operar, quais serão os resultados, mas nós confiamos que Deus vai levá-las onde Deus quer levar. Eu e você fomos chamados a sermos semeadores da palavra.
a pegarmos aquilo que temos nas mãos que Deus nos deu e lançarmos para abençoar as pessoas. Nós somos chamados a lançar as flechas e os resultados ficam com Deus. E isso marcou muito, porque é por isso que nós pregamos a palavra, irmãos, é por isso que às vezes nós colocamos as coisas nas mídias sociais, os sermões estão no YouTube, usamos rádio, televisão, todo o recurso que Deus nos der para proclamar a palavra. Esses dias um casal lá do Japão, ouvindo as mensagens que nós colocamos no YouTube aqui dos cultos, né? A gente não sabe onde vai chegar a mensagem, mas o nosso papel é lançar flechas, é semear a palavra, é semear a boa semente no coração das pessoas. E Deus opera o resultado. Agora, quando nós olhamos aqui nessa história, nós temos a segunda parte. A primeira parte é a promessa de Deus, a segunda parte é a nossa responsabilidade no cumprimento da promessa. Se você já recebeu uma promessa de Deus, é muito provável você ter uma participação no milagre. Nós cantamos aqui que Deus faz milagres e Ele faz milagres. E Deus às vezes faz milagres sem nenhuma participação, nem fé da pessoa que recebe o milagre. Mas muitos milagres na Bíblia contam com a fé e a participação da pessoa, em tomar posse do milagre, em agir de acordo com a promessa. E essa história especificamente que nós estamos vendo aqui, acontece isso. Porque o rei recebe a promessa, a flecha da vitória foi lançada, o rei recebe a promessa. Mas quando há um teste do quanto ele crê, do quanto ele toma posse da promessa, do quanto ele realmente quer vencer o inimigo, ele não passa no teste. Ele lançar flechas ao chão era um teste da sua fidelidade à promessa, um teste do anseio do seu coração em ver a promessa que Deus havia lhe dado se cumprir na sua vida e na nação de Israel, e ele não passa no teste. Ele não passa porque ele não toma posse, ele desiste. Ele para quando ele deveria ter continuado. Ele desiste sem que Deus houvesse mandado ele fazer isso. E é preciso entendermos isso nessa história. Ele acabou ficando com muito menos do que Deus tinha prometido. E eu fico pensando, irmãos e amigos, quantos de nós temos promessas claras de Deus para a nossa vida, mas ficamos com muito menos do que Deus nos prometeu, porque nós paramos quando Deus não nos mandou parar, porque nós desistimos quando Deus não nos mandou desistir, porque nós não tomamos posse da promessa e vivemos de acordo com elas. E então, nós impedimos que a promessa de Deus, a vitória completa dele aconteça na nossa vida. Irmãos, nós devemos atirar e golpear até que as flechas acabem, ou até que Deus nos mande parar, mas nós não podemos parar e desistir por nós mesmos. Para Eliseu, o profeta, o fato de o rei ter parado de atirar flechas estava ligado à sua determinação de receber toda a intenção de Deus para ele. Ele desistiu e ficou com menos, a vitória completa foi perdida. Ele simplesmente demonstrou que não queria a vitória com força suficiente, com vontade suficiente, com gana suficiente. E essa é a atitude de muitos de nós. Nós queremos as vitórias de Deus no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida profissional, com os nossos filhos, no nosso ministério, mas nós não queremos o suficiente. Nós não queremos ao ponto de acreditar tanto na promessa que nós lançamos todas as flechas que temos na aljava com força. Tudo que temos nas mãos lançamos para que Deus use. Não, nós paramos, nós desistimos. Essa história ela é tremendamente pedagógica, ela nos ensina demais. E eu acho que o profeta fica tão irado aqui, porque o profeta Eliseu se lembra do teste que ele passou. Eu não sei se você já leu a história do profeta Elias e do Eliseu, mas Elias, ele foi arrebatado, ele não morreu. E no dia que Elias iria ser arrebatado ao céu, porque ele é uma prefiguração de Cristo, que também foi assunto aos céus após a sua ressurreição, Eliseu estava seguindo Elias. E eles saem de Gilgal para Betel. E Elias diz assim para Eliseu, Eliseu, fica aqui. Ele fala, não vou ficar de jeito nenhum. Eu juro por Deus e por tua vida que eu não vou te deixar de jeito nenhum. Então ele vai para Betel. Chega lá, os profetas, os aprendizes, estão falando assim, você sabia que Eliseu vai ser tomado hoje? Que Elias vai ser arrebatado? Me perdoe, Elias vai ser arrebatado. E Eliseu diz, eu estou sabendo, mas não fala sobre isso. Eu não quero conversar sobre isso. E aí então Elias fala, eu vou de Betel para Jericó. Você fica aqui. Ele fala, eu não fico de jeito nenhum, não te abandono. Aí ele foi para Jericó. Quando ele chega em Jericó, Elias diz assim, Eliseu, eu vou para o Rio Jordão, você fica aqui. Ele fala, eu não te deixo de jeito nenhum. Aí eles chegam no Rio Jordão e eles atravessam o Rio Jordão.
de forma sobrenatural. Elias bate no rio, o rio se abre e eles atravessam o rio Jordão. Quando eles chegam do outro lado, Elias vira para Eliseu e diz assim: o que eu posso fazer por você? Ou seja, o tempo todo era um teste do quanto Eliseu queria o ministério profético de Elias, do quanto ele realmente desejava a unção de Deus sobre a vida dele. E aí então que Eliseu diz assim: Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero o ministério que você tem, eu quero ainda mais do que Deus deu a você. E Elias diz assim: você está pedindo uma coisa difícil, mas se você me vir, quando eu for arrebatado ao céu, isso vai se cumprir. E diz que eles estavam conversando e caminhando, e de repente carros de fogo vieram e levaram Elias ao céu, e caiu a capa de Elias. Ele ficou sozinho, mas ele viu aquilo. E agora ele está do outro lado do Rio Jordão sozinho. Como que ele volta? Aí ele pega a capa de Elias e fala assim: onde está o Deus de Elias? E bate, e o rio se abre, e ele volta. Eliseu se lembrou que ele passou por testes, que ele teve que demonstrar o quanto ele desejava realmente o ministério profético de Elias. Eliseu passou por aquilo, e provavelmente nas últimas horas, a gente não sabe quanto tempo depois de Eliseu, mas ele morreu logo em seguida a esse quadro, a essa história, naquele período antes da sua morte. Ele se lembra de quando ele recebeu o espírito profético de Elias, e ele sabe que ele demonstrou todo o seu coração, toda a intenção da sua alma, o quanto ele queria aquilo, mas ele não viu a mesma atitude no rei Jeoás. Por isso ele fica irado. Eu nunca vi, irmãos, na Bíblia uma história onde Deus ficou irado com alguém porque alguém teve fé demais, porque alguém se consagrou demais, porque alguém adorou demais, porque alguém confiou demais nele. Eu nunca vi, mas nós vemos várias histórias na Bíblia em que Deus realmente fica muito entristecido e irado com pessoas que creem menos, com pessoas que desistem quando não deveriam ter desistido, que param quando não deveriam ter parado. É muito interessante isso. Na Bíblia você não encontra Deus reclamando de alguém que tem determinação demais, que tem ousadia demais, que crê demais nas promessas de Deus. Não existe isso. Não existe. Porque Deus espera que você creia. E eu queria que você refletisse nessa noite. O que é que você tem feito com a sua fé? O que você tem feito com as promessas de Deus? O que tem feito talvez você parar antes de terminar as coisas? O que tem feito você parar antes de Deus terminar a obra em você? Antes de Deus cumprir a promessa na sua vida? O que tem feito você se contentar com menos do que Deus tem para você? Pergunte a si mesmo. Será que você é o tipo de pessoa que quando recebem ordens de atirar as suas flechas, você continua atirando e atirando e atirando até que não haja mais flechas na aljava? Ou você é o tipo de pessoa que recebe a ordem de lançar flechas, mas mas se cansa antes de completar a tarefa? Você é do tipo que atira apenas 3 vezes na terra e desiste? Eu acho que existem 2 perigos grandiosos para o cristão. Há muitos perigos que nós poderíamos mencionar, mas eu queria, com base nessa história, de mencionar 2 deles. O primeiro é a falta de persistência, de perseverança. Irmãos, é muito notório que nós vivemos numa geração que a cultura nos impulsiona a isso. Mas é muito notório também que os cristãos estão perdendo a sua perseverança. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É muito comum você ver pessoas abraçando a fé em Cristo, experimentam milagres, são transformadas, experimentam paz, milagres na saúde, milagres no casamento, na família, com os filhos, na vida profissional. É muito comum você ver isso acontecendo, enquanto elas estão vivendo as promessas de Deus. Ali, por um período, a mão de Deus está estampada na vida dessas pessoas, mas depois elas desistem, elas não perseveram, elas não persistem na fé, em viver promessas de Deus. Nós vivemos numa geração que não persiste nas coisas. As pessoas não persistem na faculdade, não persistem na profissão, não persistem no curso de línguas, não persistem em aprender novas habilidades, não persistem muitas vezes nos relacionamentos, na amizade, vão descartando pessoas da agenda, assim, não, esse me magoou, está fora, esse aqui eu não fui com a cara dele, está fora, esse aqui pisou na bola comigo, está fora. Eu tenho dito para as pessoas, não descarte as pessoas não são descartáveis, não são objetos nas suas mãos. Ame as pessoas. Nós somos chamados para amar as pessoas, para perdoar as pessoas, não para descartar as pessoas. Vivemos uma geração até de cristãos, que não persistem no casamento, na família, na Bíblia, na fé. E nós não podemos cair nessa armadilha.
Agora, é claro que nós não podemos confundir persistência, perseverança com teimosia. Teimosia é burrice. Eu teimar em coisas que desobedecem a Deus, teimar em coisas que eu penso serem certas, mas que sempre dão errado, é burrice. Agora eu preciso ser perseverante e persistente nas promessas de Deus, no projeto de vida que Deus tem para nós. Também, nós devemos jamais persistir num caminho que contraria a Bíblia. Toda promessa de Deus vai estar em harmonia com o que a Bíblia ela diz no seu contexto. Agora, um outro grande perigo é a acomodação. É nós limitarmos a grandeza da obra de Deus na nossa própria vida. Foi isso que o rei Jeoás subestimou. Deus disse: eu vou te dar a vitória completa. A promessa era clara, mas ele subestimou a promessa. Ele não quis com intensidade, ele não agiu de acordo com a promessa. Ele se contentou com menos. Muitas vezes eu vejo muitos se contentarem com menos. Com menos. Subestimamos o quanto Deus quer fazer em nós e através de nós. Deus é o Deus do impossível, Ele opera coisas impossíveis em pessoas simples, humildes, como eu e você que estamos aqui. Ele opera coisas maravilhosas através de pessoas como eu, que você, que estamos aqui. Porque Ele é o Deus do impossível. Mas nós limitamos a agir de Deus. Nós limitamos. Muitas vezes eu vejo pessoas orando. Já vi várias mulheres orando: ô pastor, ora para que o meu esposo pare de beber. Ora para que o meu esposo pare de beber. Nossa, eu tenho sofrido tanto. Algumas vezes eu disse: irmã, a gente não deve orar para o seu esposo parar de beber. A gente tem que orar para o seu esposo ser salvo. Se ele parar de beber, quando ele morrer, ele vai para o inferno. Ele vai pagar os seus pecados lá. Não, a gente tem que orar para a pessoa ser salva. Se ele for salvo, ele vai parar de beber. Não basta ele parar de beber para parar de te dar trabalho. Ele precisa ser salvo. Ele precisa ter paz na alma. Ele precisa ter certeza da sua salvação quando partir desse mundo. Não é parar de beber. Às vezes tem pais que falam assim: ora para o meu filho parar de fumar maconha, parar de ir na balada. Não é orar para o teu filho parar de fumar um baseado. É orar para o teu filho ser salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Ele ter um novo coração, uma nova vida, um futuro e uma esperança. Nós que devemos querer ver as pessoas salvas. Não é querer que as pessoas parem de nos dar problema. Eu vejo maridos, esposas, filhos, pais orando para que as pessoas parem de dar problema. Nunca ore para que uma pessoa pare de dar problema a você. Ore pela salvação dela. A Bíblia nos diz para abençoarmos as pessoas, para desejarmos a salvação das pessoas. Alguém que ora para o marido simplesmente parar de beber, para a filha parar de sair na balada, para o filho parar de fumar um baseado, está orando só para não ter problema. Não é isso. São orações egoístas, carnais. Nós queremos ver a salvação das pessoas, porque elas têm uma alma, elas têm uma vida para ser transformada, uma vida para ser vivida para a glória de Deus, e não estão vivendo, estão escravas de si mesmas, do pecado, da cultura, da sociedade, seja o que for. Nós oramos pela salvação das pessoas, não para que elas parem de dar problema dentro de casa. Você entende isso? Você compreende isso? Às vezes nós oramos por menos do que Deus quer fazer. Nos acomodamos com menos. Nós nos acomodamos. Às vezes nós não acreditamos no que Deus quer fazer. Deus havia dado uma vitória completa ao profeta, ao rei Jeoás, ao rei Jeoás. Mas ele fica com menos. Ele se acomoda com menos. Ele não tinha a intensidade no coração, o desejo no coração de que aquilo se cumprisse plenamente. Às vezes a gente tem ficado com menos. Se você ora para Deus te libertar de um pecado, Deus quer te libertar completamente. Deus não quer libertar você da pornografia por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses. Deus quer libertar você da pornografia por resto da tua vida. Deus não quer libertar você da desonestidade nos negócios, para você ficar 1 ano sendo honesto aí no mercado de trabalho. Deus quer que você seja honesto por resto da tua vida, e Ele é capaz de libertar você. Deus não quer libertar você de um vício, simplesmente para você melhorar de saúde. Deus quer libertar para que você seja verdadeiramente livre o resto da sua vida. O que Deus tem para fazer na nossa vida é completo. Jesus mesmo disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a promessa. Não é menos, não é parcialmente, não. Deus diz que a obra é completa. E nós podemos crer nisso, e nós podemos atirar flechas com esta certeza. Enquanto tiver flechas na aljava, enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós vamos estar crendo nas promessas de Deus. Nós não vamos diminuir o que Deus tem para fazer na vida das pessoas, nem na nossa própria vida. Nós vamos viver o que Deus tem. O apóstolo Paulo está nos últimos dias da sua vida. Ele escreve a sua última carta, 2 Timóteo.
No último capítulo ele diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele diz: eu fiz o que tinha que ser feito, eu vivi o que tinha que ser vivido, não fiquei com nada menos. Eu fui até o fim. Até o fim eu lancei flechas. Até o fim eu continuei no propósito de Deus para a minha vida. Eu me lembro de ouvir um pastor que alguns anos atrás ficou muito famoso no Brasil, publicou muitos livros, era convidado em todos os grandes eventos e conferências do país e até fora do país. Continua um excelente pregador, mas naquela época ele foi visitar um seminário, os alunos do seminário começaram a entrevistá-lo sobre várias coisas do ministério, e um aluno, ele contou essa história para a gente, ele disse assim que um aluno disse assim: olha, pastor, agora que você já chegou lá, como é que você está se sentindo? Ele disse que olhou bem para o aluno e falou assim: chegou lá? Lá onde? Não, porque agora o senhor já tem muitos livros publicados, o senhor é famoso. Eu não cheguei lá. Eu não cheguei lá. Chegar lá o quê? A gente só vai chegar lá, irmãos, quando a gente estiver lá no cemitério. Aí a gente chegou lá. Acabou o tempo de vida aqui. Você quer chegar lá onde? Ah, eu já cheguei lá, cheguei no topo. Não, tem muito mais que você pode viver e acontecer. Você tem muito mais para viver. Como dizia Rubem Alves, nós somos inacabados até que nós venhamos partir desse mundo. Nós vamos viver e viver sempre mais. Tem sempre mais. Há sempre mais a realizar, mais a viver, mais a aprender, mais a crescer, mais a atingir. Ninguém chegou lá, não. Ninguém chegou. Se você está vivo, teu coração está batendo, você ainda não chegou lá. Tem mais que Deus quer realizar na sua vida. Tem mais para você. Tem mais que Deus quer fazer através de você. E eu e você devemos pensar nisso, devemos crer realmente nisso. Nós só vamos chegar lá quando partirmos desse mundo, enquanto isso estamos lançando flechas. Até a última flecha, irmãos. É até a última flecha. Quantos de nós, irmãos, por favor, pensa comigo, quantos de nós estamos aqui, você realmente acreditamos que Deus fará grandes coisas em nossas vidas? Quantos de nós estamos vivendo com essa certeza a cada dia? Cada dia! A ponto de você poder dizer assim: olha, eu estou num deserto da vida, eu sei, eu estou passando um deserto, mas eu creio que esse deserto vai ter fim, porque eu creio na promessa de Deus para a minha vida. Eu estou enfrentando realmente uma tribulação terrível, passando por tempestades na minha vida, mas eu sei que essa tempestade vai cessar, a bonança vai chegar, porque eu creio na obra que Deus tem para a minha vida. Quantos de nós estamos vivendo isso a cada dia com essa certeza? Eu creio no que Deus tem para mim em Cristo. Nele eu tenho o sim da promessa de Deus, porque eu estou em Cristo, porque ando com Cristo, porque Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Eu tenho sim em todas as promessas de Deus, e eu digo amém, para a glória do nome dEle. Quantos de nós vivemos cada dia com a certeza, Deus está trabalhando. Eu posso estar passando por dias de luta, de sofrimento, de choro, de angústia, mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu sei que vai cessar, porque eu creio no meu Deus, e eu creio no que Ele tem para mim. Quantos de nós vivemos cada dia com essa certeza? O que é que você precisa fazer hoje para viver essa dimensão de vida? Há vários anos, isso foi em 1993, eu era um estudante do seminário aqui. Eu morava no alojamento aqui atrás da igreja, na época. Na verdade, essa igreja estava em construção naquele ano. E eu me lembro de um dia Deus ter falado tão profundamente comigo no meu devocional. Eu tinha minha escrivaninha, tinha uma estantezinha, tinha uma luminária ali. Eu estudava ali todas as noites, muitas vezes durante o dia. E eu me lembro que Deus falou profundamente comigo. Eu peguei um pedaço de papel, cortei o papel e escrevi assim uma mensagem para mim. Eu escrevi: Carlos, nunca viva menos do que tudo que Deus tem para você. Nunca viva menos. Todos os dias que eu sentava naquela escrivaninha, eu lia aquela frase: nunca viva menos. Nunca viva menos. Eu me mudei do seminário já fazem alguns anos, quase 25 anos. Mas aquela mensagem ficou no meu coração. Mas essa semana, pensando nesse tema, eu fiquei pensando que eu devia ter guardado aquele papel. Porque por alguns dias, por algumas vezes na minha vida, nesses 25 anos, eu tenho esquecido disso. E às vezes eu tenho sido tentado a me contentar com menos do que Deus tem para fazer na minha vida e através de mim. E eu não quero viver isso. Eu quero lançar até a última flecha. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. E eu queria convidar você a viver tudo que Deus tem para você. A acreditar de todo o coração e a tomar posse da promessa de Deus para a sua vida, das muitas promessas que Ele tem.
Queria convidar você com toda a força do seu coração a viver o plano de Deus para a sua vida. A não parar quando Ele não te mandou parar, a não desistir quando Ele não te mandou desistir. A ansiar entregar tudo que você tem a Ele. Eu queria resumir algumas lições dessa história com você. A primeira delas é que nós devemos enfrentar os problemas. Nós devemos enfrentar os problemas. Quando o profeta diz para o rei pegar o arco e as flechas, e ele fala para ele jogar a flecha pela janela, é que ele tinha que lutar. Tem uma promessa de Deus, essa é a flecha da vitória final, mas você vai ter que pegar o arco e a flecha e ir para o campo de batalha. O Deus deu até um endereço da batalha, vai ser em Afec. Você vai ter que ir para a batalha, cara. Você vai ter que enfrentar esse inimigo, você vai ter que enfrentar o problema. Por favor, não fuja dos problemas. Enfrente os problemas. Problemas que você foge aumentam, pioram. Enfrente os problemas que você tem na vida, de cabeça erguida, com fé no coração. A não ser que Deus tenha te orientado para você sair desse problema, porque é um problema que você criou por pecado, por desobediência, por desonrar a Deus, por escolhas erradas. Então, sim. Agora, os problemas da vida em frente. Há problema com filhos, sim, todos enfrentamos. Vamos vencê-los, pela graça de Deus. Há problemas no casamento, vamos enfrentá-los. Há problemas na vida profissional, todos passam, vamos enfrentá-los. Há problemas com a nossa fé, somos tentados, oposição do diabo, sim, nós vamos enfrentá-los, de cabeça erguida, com fé no coração, honrando o Senhor. Enfrente os seus problemas. Segundo, nós não estamos sozinhos. Quando o profeta põe a mão na mão do rei, segura o arco junto e a flecha junto, o profeta representava Deus. Ou seja, é símbolo de que Deus estaria com ele, a vitória seria do Senhor. Ele iria enfrentar o problema e ia para um campo de batalha, mas Deus estaria com ele, não estaria sozinho. Aliás, irmãos, a mão de Deus sobre as nossas mãos é a única garantia de sucesso. Guarde isso. A mão de Deus sobre as suas mãos é a única garantia de sucesso. E Deus está dizendo assim, se você está comigo, eu estou com você, você jamais vai andar sozinho. Terceira lição é que Deus quer nos livrar completamente. Como eu já disse aqui, Deus quer nos livrar completamente. Deus não morreu na cruz do Calvário por você, derramou o seu sangue, entregou tudo o que tinha por você para que você continuasse escravo do pecado, seja ele qual for. Pode ser um processo, pode levar anos para você vencer um pecado completamente, mas Deus tem a obra completa para você. Creia nisso e viva com base na promessa. Harmonize a sua vida. Deus quer nos dar a vitória completa sobre o pecado, mas nós podemos limitar o livramento do Senhor por nossa própria conduta. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, ele diz, já que temos tais promessas, nos purifiquemos de tudo, no corpo e no espírito, em santidade para o Senhor. De toda imundícia, nos purificamos de tudo, porque temos as promessas de Deus. E quarto lugar, fazer o que depende de nós. Deus quer que você seja um vencedor, mas muitas das promessas de Deus dependerá de quantas vezes você ferir a terra. Os mais que vencedores em Cristo ferirão muitas vezes. Os descrentes, os incrédulos, os em dúvida, os medíocres, vão ferir só 3 vezes. Não seja um rei Jeoás, que despreza a vitória completa para ficar com a vitória parcial. Não seja medíocre na sua fé. Tome posse e faça tudo que depende de você. Há coisas que dependem de você. Você ora pelo milagre, mas há coisas que dependem de você no milagre. Há milagres para cada área da nossa vida, mas há coisas nesses milagres que dependem de mim e de você. Vivermos de acordo com a promessa de Deus. E para mim, nós temos o maior exemplo de tudo isso, é Jesus. Nós estamos vendo uma história do Velho Testamento, mas Jesus viveu assim. Quando nós olhamos o texto de João, capítulo 13, verso 1, João capítulo 13, verso 1 diz que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que ia partir, que ele ia sacrificar na cruz do Calvário, ele sabia que o seu ministério estava terminando, e a Bíblia diz que ele amou os seus discípulos até o fim. Jesus atirou até a última flecha, ele foi até o fim. Na oração sacerdotal, no capítulo 17, verso 4, ele diz ao Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei porque completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Ele foi até o fim, ele atirou até a última flecha. Lá na cruz do Calvário, quando ele derramava o seu sangue, capítulo de João 19, verso 30, quando ele provou o vinagre colocado numa esponja e erguido para ele numa vara pelos soldados romanos, quando ele provou o vinagre, a Bíblia diz
que ele disse aqui, está consumado. E com isso ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Aí ele se rendeu. Não mataram Jesus, Jesus se entregou. Ele morreu no nosso lugar, ele escolheu morrer, ninguém matou Jesus. Ele rendeu o seu Espírito. E ele fez isso quando ele diz, está consumado. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim por mim e por você. Nós não podemos parar, nem desistir. Nós vamos só até o fim com ele também. Se Jesus fez uma obra no seu coração, você nasceu de novo, você entende a fé, o Evangelho, é um privilégio irmos até o fim com Jesus. É um privilégio caminharmos a cada dia das nossas vidas com Jesus. É um privilégio, o último suspiro da nossa vida ser com Jesus e para a sua glória. O último fôlego da nossa existência nesse mundo ser para Jesus e para a sua glória. É um privilégio. Deus colocou flechas em suas mãos. Decida tirá-las até você não poder mais atirar. Atire-as até o fim. Atire-as até o fim. Irving McManus foi um dos preletores no Leadership Summit. E ele começou uma mensagem dele com a introdução dessa história. Foi isso que me chamou a atenção. E ele tem enfrentado um câncer muito agressivo. Mas desde que ele tem enfrentado o câncer, ele ainda se fortaleceu ainda mais. Ele está lutando com todas as suas forças. Ele está pregando ainda em mais lugares. Ele está anunciando a mensagem de Deus. E ele diz assim, o câncer pode determinar como eu vou morrer, mas não vai determinar como eu vou viver. Ele não é maior do que o meu Deus. Ele não é maior do que a promessa de Deus para a minha vida. Ele não vai determinar o jeito que eu vou viver nesse mundo. E ele diz uma frase, falando sobre essa história, ele diz assim, nós não devemos morrer com as nossas aljavas cheias. Na verdade, a nossa maior aspiração deveria ser morrer com a nossa aljava vazia. Ou seja, eu vou lançar até a última flecha. Que o meu último fôlego de vida nesse mundo seja ainda lançando flechas. Seja confiando na promessa de Deus. Seja vivendo intensamente a minha fé. Quando nós colocamos a confiança em Deus, isso nos dá uma responsabilidade maior em vermos as promessas se cumprindo. Viva isso intensamente. Viva intensamente. A vitória ainda é do Senhor, mas nós somos chamados a sermos os guerreiros em meio à batalha, que vão ser instrumentos da vitória do Senhor nesse mundo. Eu queria chamar você, concluindo aqui, a recomeçar. Que tal você recomeçar? O rei Jeoás não teve outra oportunidade de obter a vitória completa. Aquele momento foi decisivo, ele perdeu a vitória completa, ele não teve outra oportunidade, mas você que está aqui nessa noite, tem outra oportunidade. Que tal você recomeçar? Por graça e misericórdia, Deus está te dando uma outra oportunidade de pegar o arco e as flechas e recomeçar. Pegue e recomece, atire novamente, a sua história ainda não terminou. Você não pode mudar o que aconteceu até aqui, mas você pode mudar o que você vai viver a partir daqui. Deus está te dando uma oportunidade. Agarre essa oportunidade com tudo que você tem, todo o seu coração. E volte para a carreira que te está proposta. Volte a viver com Deus, com a intensidade do seu coração. Recomece. Porque essa é uma oportunidade divina, é da graça. E nós podemos, num futuro, não ter oportunidade de recomeçar. Eu quero convidar você nessa noite a recomeçar, a pegar de novo o arco e a flecha, a não ficar com menos do que Deus tem para você, a não se contentar com vitórias parciais, mas viver todo o projeto de Deus para a sua vida.